Há momentos na vida em que o melhor que você pode dizer é nada. O silêncio, quando vem de uma alma em paz, é mais eloquente do que 1000 explicações. Mas é preciso entender, o verdadeiro silêncio não é o da boca, é o da alma que aprendeu a não mendigar presença. É esse tipo de ausência que faz falta. Não porque manipula, mas porque reflete força. Sêneca dizia: nada é mais respeitado do que aquele que não se rebaixa. E talvez seja por isso que o silêncio de quem tem dignidade ecoa tão alto. Quando você decide parar de justificar, de provar, de insistir, o mundo nota. As pessoas que antes se acostumaram a te ter disponível sentem o peso da tua ausência. Não porque você as puniu, mas porque finalmente aprendeu o valor do teu próprio tempo. A filosofia estoica ensina que a reação é o campo onde o sábio vence. Enquanto os outros se movem pela emoção, o estoico se move pela razão. E é por isso que o silêncio se torna uma arma sutil. Ele revela o que as palavras escondem: o teu controle. Não o controle sobre o outro, mas sobre si mesmo. Marco Aurélio escrevia: a melhor vingança é não se assemelhar àqueles que te feriram. E é exatamente isso que o silêncio faz. Ele eleva. Quando você para de responder, de correr atrás, de implorar por entendimento, você se diferencia. O mundo percebe que você não precisa provar nada. E é aí que o respeito nasce. Porque a presença constante pode ser confortável, mas a ausência consciente é transformadora. Fazer alguém sentir sua falta não é sobre criar saudade, é sobre gerar reflexão. É quando a pessoa percebe o espaço que você ocupava e que agora está vazio. Mas esse espaço não se cria com manipulação, e sim com valor. E o valor vem do autocontrole, do momento em que você decide: eu não preciso me explicar, eu não preciso implorar, eu escolho o silêncio porque sei o que mereço. Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto depender do aplauso alheio. E esse é o ponto central. Enquanto você busca a validação, é escravo da expectativa. Mas quando escolhe o silêncio, você rompe as correntes. Você passa a agir a partir da consciência, não da carência. E é esse tipo de presença ausente que muda tudo, porque o outro percebe que perdeu alguém que não se perde por ninguém. O silêncio não é ausência de reação, é domínio sobre a reação. Ele mostra que você amadureceu. Antes você explicava demais, justificava demais, insistia demais. Agora observa, e o que antes te tirava do centro, agora te ensina a permanecer firme. O silêncio, quando vem da força, tem um som que o coração do outro reconhece, o som da tua paz. Sêneca dizia: quem é dono de si mesmo governa o mundo. E essa é a essência do estoicismo: autodomínio. Você não se vinga, não confronta, não implora, você apenas se retira, e a tua ausência se encarrega do resto. Porque quem sempre ofereceu presença, quando some, ensina. Ensina o valor que tinha, o espaço que ocupava e a paz que carregava. Quando alguém te subestima, o silêncio é a tua resposta mais sábia. Não há necessidade de provar nada a quem não te vê. Porque a falta que o outro sente não vem da tua ausência física, mas da tua energia, aquela calma que ele não encontra em mais ninguém. E é por isso que o verdadeiro poder do estoico não está em falar bem, mas em saber quando calar. Se você sente que tem dado demais, que se explica demais, que se desgasta tentando ser compreendido, pare. O estoico não corre atrás, ele atrai. Não porque busca reconhecimento, mas porque vibra em constância. E quando o outro percebe que o teu silêncio é paz, ele começa a se perguntar por que perdeu acesso a ela. E é assim, sem dizer uma palavra, que você faz falta. O silêncio é o espelho da tua dignidade. E quem sabe permanecer quieto quando todos esperam uma reação, já entendeu que o respeito não se conquista falando, se conquista sendo. Se essa mensagem ressoar em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que a força está em controlar o que sente, não em provar o que vale. O silêncio é a voz dos que já compreenderam o próprio valor.
Há um tipo de força que não grita, não discute e não precisa ser notada. Ela apenas está. É a força de quem aprendeu a se recolher quando percebe que suas palavras não são mais ouvidas, que sua presença é subestimada, que sua energia está sendo drenada por quem não sabe o que recebe. Essa força se chama autodomínio e é o coração da filosofia estoica. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o melhor modo de se defender é não se assemelhar ao agressor. E isso significa algo profundo. O estoico não reage ao desequilíbrio com mais desequilíbrio. Ele responde com ordem, com coerência, com silêncio. Porque o silêncio, quando nasce da serenidade, não é fuga, é sabedoria. O problema é que muitos confundem o silêncio com fraqueza. Acham que quem se cala está se rendendo, quando, na verdade, está recuperando o controle. O estoico entende que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em permanecer em paz apesar dele. E essa postura muda tudo, porque quando você para de tentar convencer alguém do seu valor, esse valor começa a se tornar evidente por si mesmo. As pessoas sentem falta daquilo que era constante e agora falta, mas sentem mais ainda daquilo que era genuíno. E é por isso que o silêncio do autêntico ecoa, porque ele não é feito de orgulho, mas de lucidez. É o tipo de ausência que não busca punição, busca libertação. Sêneca dizia: quem pouco necessita é verdadeiramente livre. E quando você se desprende da necessidade de ser compreendido, amado ou validado, descobre algo incrível. Você não precisa que ninguém te valorize para ser valioso. O teu valor não nasce do olhar do outro, mas da tua própria clareza interior. E essa clareza se manifesta no modo como você reage. O silêncio do sábio é ativo. Ele é o campo onde o outro se escuta pela primeira vez. Enquanto você se cala, o outro começa a perceber. Percebe o vazio que você deixou, o respeito que perdeu, a energia que não encontra mais. E esse é o ponto. Quem sempre gritou para ser ouvido, um dia aprende que o verdadeiro respeito nasce no silêncio. Muitas vezes, o que faz alguém sentir sua falta não é a tua ausência física, mas o contraste emocional. É perceber que enquanto você se reergue em paz, o outro continua preso à confusão. E é esse contraste que desperta a consciência. O estoico não busca causar arrependimento. Ele desperta reflexão. A sua calma vira espelho. E o outro, ao se olhar nesse espelho, vê a própria desordem. O silêncio é o ponto onde a emoção termina e a sabedoria começa. Ele separa o que é essencial do que é passageiro. Quando você escolhe não responder, não insistir, não forçar, você não está desistindo. Está escolhendo o caminho do respeito. E é esse respeito silencioso que faz falta. Porque é raro, porque é puro, porque é a linguagem dos que já entenderam que não há paz em convencer quem não quer compreender. Epicteto, escravo que se tornou sábio, ensinava: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Então, se alguém te ignora, te testa ou tenta te manipular, o poder está em não se deixar afetar. Você continua sendo o mesmo, centrado, sereno, consciente. E esse equilíbrio é magnético, porque num mundo de gritos, o silêncio é autoridade. Pense nisso. Quando você se afasta, não perde. Você ensina. Ensina que há limites. Ensina que paz vale mais do que proximidade. Ensina que dignidade não negocia atenção. E é aí que o outro sente sua falta. Não pela ausência de barulho, mas pela presença de algo que ele não encontra em mais ninguém. A tua calma. Por isso, se hoje alguém te provoca para te tirar do eixo, lembre-se, a tua serenidade é a tua vitória. Não devolva o ruído. Devolva silêncio. Não queira provar, queira entender. Porque o estoico sabe, o mundo sempre se curva diante de quem permanece inabalável. E se você quer continuar aprendendo como transformar o silêncio em poder interior, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui cada reflexão é um lembrete de que quem domina o próprio coração jamais será dominado por ninguém. Há uma diferença imensa entre se afastar por orgulho e se afastar por consciência. O orgulho quer provar algo. A consciência apenas compreende.
E é aqui que o estoico se distingue. Ele não se retira para punir, mas para preservar. Porque o que ele busca não é a vitória sobre o outro, mas a vitória sobre si mesmo. Sêneca ensinava: a verdadeira grandeza está em dominar a si mesmo. E essa é a essência do desapego estoico. Enquanto muitos veem o afastamento como frieza, o sábio o enxerga como cuidado. Cuidado com a própria mente, com a própria paz e com aquilo que alimenta ou destrói o seu equilíbrio. Você não precisa se ausentar para causar dor. Precisa se ausentar para curar a sua. E é nesse momento que a tua ausência começa a ensinar. Não porque o outro sofre com ela, mas porque percebe o que perdeu. A tua calma, a tua estabilidade, a tua presença serena. A ausência do estoico é pedagógica. Ela não grita, mas ensina. E o que ela ensina é simples. Eu não preciso provar meu valor a quem não quer enxergá-lo. Essa é a libertação. Porque quando você entende que o teu valor não depende de ser notado, você para de lutar por atenção e começa a cultivar propósito. Epicteto dizia: não procure que as coisas aconteçam como deseja. Deseje que aconteçam como acontecem e será feliz. Essa frase resume a alma do desapego. O estoico não força o fluxo da vida. Ele o compreende. E é por isso que ele não corre atrás. Porque sabe que aquilo que é verdadeiro não exige insistência, apenas constância. O resto é ruído. Muitas pessoas confundem amor próprio com frieza. Mas o estoico entende que o desapego é a forma mais pura de amor. O amor que não precisa possuir para cuidar, nem prender para valorizar. Você pode sentir saudade e, ainda assim, escolher o silêncio. Pode querer explicar e, mesmo assim, decidir não dizer nada. Porque há uma maturidade que nasce quando você percebe que nem toda conversa vale a tua paz. O silêncio é a linguagem dos que aprenderam a confiar no tempo. Ele diz: eu já fiz o que podia, agora deixo o destino trabalhar. E enquanto os impacientes gritam, o sábio observa. Ele sabe que o tempo revela o que as palavras não conseguem. E é por isso que ele não tem pressa. Quando você se organiza internamente, o mundo externo começa a se reorganizar também. Pessoas que não te valorizavam começam a notar o que perderam. Situações que pareciam fora de controle se acalmam. E tudo isso acontece não porque você tentou manipular, mas porque finalmente parou de resistir. O estoico entende que o controle real vem da entrega, a entrega àquilo que está além da sua vontade. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar ficar em silêncio é um ato de coragem, é desafiar a necessidade de responder, de se defender, de ser compreendido. E quanto mais você se exercita nesse silêncio consciente, mais percebe que o mundo exterior é só um reflexo da tua serenidade interior. A ausência do estoico é presença em outro nível. É a presença de quem não precisa mais estar para continuar sendo. Porque o verdadeiro impacto que você causa não está na tua fala, mas na tua energia. Quando você se retira com dignidade, a tua energia permanece, e é ela que o outro sente. É por isso que o silêncio dói em quem te perdeu e cura em quem o escolheu. Há um tipo de paz que vem quando você entende que nem tudo precisa ser explicado. Quando percebe que a melhor resposta para a provocação é a serenidade e que o verdadeiro valor de alguém não está em ser desejado, mas em ser respeitado. Esse respeito nasce quando você deixa de competir pela atenção e começa a viver pela verdade. O estoico não busca vencer discussões, busca vencer a si mesmo. Ele entende que o que vem da calma permanece e o que vem do desespero se dissolve. Por isso, se hoje alguém não te entende, não tente explicar. Silencie. O tempo fará isso por você. E quando o silêncio se tornar a tua linguagem, o mundo inteiro passará a te ouvir. E se essa mensagem te lembrou de algo que você precisa deixar ir, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a força mais nobre está em permanecer calmo, mesmo quando tudo pede reação. O silêncio não é ausência, é soberania. Há uma força silenciosa que poucos compreendem.
É o poder de quem não reage, de quem observa, de quem domina o próprio impulso antes de agir. Esse poder não se impõe, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ninguém consegue ignorar. É o poder do estoico, o domínio sobre si mesmo em um mundo que perdeu o controle. Vivemos em tempos de ruído. Todo mundo quer falar, provar, responder, justificar. Mas o sábio não compete com o barulho. Ele o transcende. Enquanto os outros gritam para serem ouvidos, o estoico se cala para ser sentido. E é justamente por isso que o seu silêncio tem impacto, porque ele é raro, e o que é raro desperta respeito. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta à ofensa é não se parecer com o ofensor. Essa frase parece simples, mas carrega uma sabedoria profunda. O verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em não se perder no processo. Quando você mantém a calma enquanto os outros perdem a deles, você assume o controle invisível da situação. Esse é o ponto onde o silêncio se transforma em liderança. As pessoas se confundem, acham que quem não reage está sendo passivo. Mas, na verdade, o estoico é ativo em outro plano, o da consciência. Ele não gasta energia tentando provar nada, porque já sabe o que é. Enquanto os outros se desgastam em argumentos, ele se fortalece em silêncio. E esse tipo de presença silenciosa muda o ambiente. Você já percebeu que há pessoas que, quando entram em um lugar, trazem calma? Esse é o poder do autodomínio. O estoico lidera sem precisar ordenar. Ele inspira sem precisar convencer, porque o seu equilíbrio é contagiante. Quem vive em caos sente paz ao lado de quem vive em serenidade. E é por isso que, mesmo em silêncio, o sábio é ouvido, o seu comportamento é a sua mensagem. Sêneca escreveu: o homem que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. E essa é a grande diferença entre o comum e o elevado. O comum reage. O elevado compreende. O comum fala. O elevado escuta. O comum se irrita. O elevado permanece em paz. Você percebe o que isso significa? Significa que, quanto mais você se domina, menos precisa se explicar. O respeito vem naturalmente, porque as pessoas reconhecem força quando veem alguém que não se abala. E é por isso que, com o tempo, quem te subestimou começa a se questionar. Não porque você disse algo, mas porque o teu silêncio mostrou algo que as palavras não poderiam, que você não depende mais de ninguém para ser inteiro. O silêncio também é espelho. Ele faz o outro se ver. Enquanto você se cala, quem te provocou começa a se ouvir. E essa é uma das maiores vitórias estoicas: deixar que o tempo e a reflexão façam o trabalho que antes você tentava fazer com palavras. Quando alguém te ignora e você não reage, a tua ausência o obriga a confrontar o próprio vazio. E é nesse confronto que o respeito nasce. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. Essa é a essência do estoicismo. Quando você tenta controlar o outro, você se perde. Mas quando domina a si mesmo, o mundo inteiro se reorganiza ao teu redor. O silêncio é a expressão máxima desse domínio. É o teu não, dito com serenidade. E esse não silencioso é o som mais poderoso que existe. O estoico entende que o barulho é sinal de desordem, e o silêncio é sinal de poder. Ele não precisa ser entendido para estar em paz, nem notado para ser influente. Sua influência vem da constância, e a constância é o que o mundo mais respeita. Porque quem permanece em paz num tempo de caos inspira quem ainda não aprendeu a calar. Por isso, se você quer que te escutem, não fale mais alto. Fale menos. A tua serenidade será o som que ecoa. As tuas atitudes silenciosas serão o lembrete mais forte de que a sabedoria não grita, apenas transforma. E quem vive nesse tipo de presença não precisa buscar nada, porque tudo o que é verdadeiro acaba vindo até ele. Se você sente que chegou o momento de falar menos e agir mais, inscreva-se no canal. Aqui você vai aprender a transformar cada silêncio em uma declaração de força interior. A tua calma é o teu maior argumento. Há um momento em que o silêncio deixa de ser defesa e se torna remédio.
É quando você percebe que o barulho não cura feridas, só as abre de novo, e que o tempo que você gastava tentando explicar o que sentia poderia estar sendo usado para se reconstruir. Esse é o instante em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser amor próprio. O estoico entende isso. Ele sabe que o sofrimento não se dissolve em justificativas, mas em clareza. E a clareza vem quando o coração se aquieta. Por isso, depois de uma decepção, de uma traição, de uma perda, ele não busca ruído, busca centro. Ele não corre atrás de quem foi, nem de quem o feriu. Ele volta para si. E é nesse retorno que a cura começa. Sêneca dizia: apressa-te lentamente. Essa frase parece contraditória, mas é perfeita para quem está se reconstruindo. Ela quer dizer: tenha paciência consigo, mas não pare de caminhar. O estoico sabe que o tempo não cura sozinho. É o que você faz dentro dele que cura. E o que você faz é simples. Silencia o mundo, escuta a si mesmo e aprende a viver em paz com o que não pode mudar. Muitas vezes, o que te feriu não foi o outro, mas o quanto você se entregou sem equilíbrio. O quanto se esqueceu de si tentando ser suficiente para alguém que nunca te enxergou por inteiro. Mas o silêncio te devolve o espelho. Ele te obriga a se olhar, a perceber o que ignorou, o que aceitou por medo de perder, o que suportou achando que era amor. E quando a dor se transforma em compreensão, ela deixa de ser peso e se torna aprendizado. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente. E isso vale para a tua reconstrução. O estoico entende que reerguer-se não é voltar a ser quem era, mas se tornar alguém que o sofrimento não destrói mais. E essa transformação acontece no silêncio, naquele espaço interno onde ninguém mais entra, e onde você decide que o que te aconteceu não define o que você vai se tornar. O silêncio é o solo onde a dignidade floresce novamente. É onde você volta a se respeitar, volta a cuidar de si, volta a sentir prazer em estar só. Porque a solidão, quando é consciente, deixa de ser vazio e se torna refúgio. É ali que o estoico percebe que não precisa provar o seu valor a ninguém, porque o verdadeiro valor é tranquilo e a tranquilidade não pede plateia. Muitos ainda acreditam que calar é se esconder, mas o estoico cala para se ouvir. Ele entende que o autoconhecimento não nasce do barulho, mas da observação. E quanto mais observa, mais descobre. Tudo o que buscava nos outros estava dentro dele o tempo todo, apenas encoberto pelo ruído das carências. Quando esse ruído some, surge algo que nenhuma ausência externa pode tirar: a paz interior. A cura, então, vem como um amanhecer silencioso, sem espetáculo, sem anúncio, sem precisar que ninguém veja. Você acorda um dia e percebe que algo mudou, que a dor ainda existe, mas não te domina mais, que a lembrança ainda vem, mas não te quebra, que a falta ainda se sente, mas não dói, porque a ausência que antes te machucava agora é espaço para a tua liberdade. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Essa é a essência da cura estoica. Você para de querer que o mundo mude e começa a mudar o modo como o vê. A paz não vem quando as pessoas te pedem desculpas. Vem quando você deixa de precisar delas. Vem quando o perdão não é um favor, mas uma escolha de quem quer continuar leve. E é nesse ponto que o estoico descobre algo maior. A ausência que antes era dor, agora é liberdade. O silêncio que antes era vazio, agora é presença. E o tempo que antes era espera, agora é caminho. O mesmo silêncio que um dia te pareceu solidão, agora é casa. E nessa casa mora a tua nova força. Por isso, se hoje o teu coração pede respostas, oferece a ele silêncio, porque o silêncio não é o fim, é o começo. É nele que o novo você nasce, sereno, inteiro e consciente do próprio valor. Se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um lembrete de que o silêncio não é um castigo, é o lugar onde a tua cura começa, e onde, finalmente,
você volta a se encontrar. Há algo curioso que acontece quando você para de insistir. O mundo começa a te ouvir. Quando você se cala, a ausência fala. E quando você se mantém firme, mesmo sem responder, as pessoas percebem o que antes ignoravam. Esse é o paradoxo do estoico. Ele conquista sem buscar e influencia sem dizer uma palavra. Sêneca dizia: a tranquilidade do espírito é o maior dos bens. E é essa tranquilidade que com o tempo se torna magnética, porque num mundo onde todos gritam, quem permanece sereno se destaca. A calma se torna presença, o silêncio se torna autoridade. E o estoico entende isso melhor do que ninguém. Ele não precisa ser visto para ser notado, basta existir em equilíbrio. Você já percebeu como algumas pessoas que antes te ignoravam começam a te observar quando você muda o teu comportamento? Quando você para de correr atrás, de se justificar, de tentar provar o seu valor, a tua ausência vira um espelho. O outro começa a se perguntar: por que ele mudou? Será que me esqueceu? Será que estava mais forte do que eu imaginava? E é nesse momento que o respeito desperta, porque o silêncio mostra força onde antes havia dependência. Epicteto dizia: quer conquistar a admiração? Comece admirando a si mesmo. O estoico entende que a admiração verdadeira não vem de aplausos, mas da coerência. E o que é a coerência se não viver o que se diz? Enquanto muitos pregam força, mas vivem reagindo, o estoico demonstra força justamente por não precisar reagir. Ele não busca a atenção, ele a atrai naturalmente, porque a serenidade é rara, e tudo o que é raro chama a atenção. O silêncio é o palco da reflexão. Enquanto o outro tenta entender o que aconteceu, o estoico segue crescendo. Ele não usa o afastamento como castigo, mas como campo de aprimoramento. A cada dia em silêncio, ele se reconstrói, aprende, observa e evolui. E sem perceber, essa evolução se torna visível. Não por palavras, mas por vibração. As pessoas sentem a diferença, sentem a paz, e é essa paz que começa a causar admiração. Marco Aurélio dizia: a tua vida é aquilo em que a tua mente se detém. O estoico foca no que controla, e isso o torna inabalável. Enquanto o mundo se preocupa com opiniões, ele se preocupa com princípios, e princípios firmes constroem presença sólida. Por isso, mesmo sem dizer nada, o sábio é lembrado, porque quem vive em coerência deixa rastros, rastros de serenidade, de firmeza, de autenticidade. Quando você aprende a permanecer calmo diante da provocação, o respeito começa a crescer em silêncio. As pessoas podem até não admitir, mas sentem. Sentem que você é diferente, que tem algo que elas não têm: controle. E o controle, no mundo moderno, é o novo poder. Porque quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. E essa aura de estabilidade é irresistível. Há algo profundamente humano em admirar o que é raro. E hoje, o raro é ver alguém que não reage ao caos. O raro é ver alguém que não busca provar nada. O raro é ver alguém que vive com serenidade, mesmo quando tudo parece ruir. Essa raridade é o que transforma o estoico em exemplo. E é por isso que, com o tempo, aqueles que um dia duvidaram de você começam a se inspirar em você silenciosamente. O estoico não busca vingança, ele busca coerência, porque sabe que nada é mais elegante do que seguir em paz quando esperam que você desabe. E é nessa postura que o respeito floresce. O mundo pode não entender o teu silêncio hoje, mas vai respeitá-lo amanhã. Porque o respeito nasce quando o tempo revela quem permaneceu firme. Por isso, não volte para explicar o que o teu silêncio já deixou claro. Não se rebaixe para ser compreendido. Quem precisa te entender, te observará. E quando te observar, verá a diferença entre quem precisa de atenção e quem carrega propósito. E é essa diferença que transforma o estoico em referência. O silêncio não te isola, te eleva. Ele não te afasta das pessoas, te aproxima das que estão no mesmo nível de consciência. Quem vibra no barulho não entende a calma, mas quem já a conquistou, reconhece. E é aí que nasce o verdadeiro respeito. Entre aqueles que já aprenderam que a paz
é a forma mais alta de poder. Se essa mensagem te trouxe clareza, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai aprender que o silêncio não é vazio, é presença concentrada. E é essa presença que faz o mundo parar para te ouvir, mesmo quando você não diz uma palavra. Algo muda no universo quando você para de correr atrás. As pessoas notam, as situações se transformam. E, de repente, o que antes parecia distante começa a vir até você. Naturalmente, sem esforço, sem ruído, sem implorar. Isso acontece porque o silêncio cria espaço, e onde há espaço, há fluxo. O estoico compreende esse princípio. Tudo o que é seu encontra o caminho até você quando você deixa de obstruí-lo com desespero. Sêneca dizia: apressa-te lentamente. Em outras palavras, siga em frente sem ansiedade. A sabedoria estoica ensina que a calma não é passividade, é confiança no tempo, e essa confiança tem um efeito magnético. Quando você confia, o universo percebe. Quando você se aquieta, a energia se reorganiza, e o que antes fugia de você agora começa a te buscar. Você já notou que quando uma pessoa alcança a paz interior, tudo ao redor dela muda? As conversas se tornam mais leves, as decisões mais claras, as oportunidades mais coerentes. Não é magia, é frequência. O estoico vibra na serenidade, e a serenidade é uma vibração alta. Ela repele o caos e atrai o que é real. E é por isso que, após o silêncio, a tua vida começa a se alinhar. Epicteto dizia: as circunstâncias não moldam o homem, apenas o revelam. Quando você silencia e permanece firme, o mundo descobre quem você é de verdade. As pessoas percebem que a tua força não estava no que você dizia, mas no que você suportava sem se perder. E é aí que começa a admiração verdadeira, aquela que não se pede, se conquista pela coerência. O estoico sabe que o barulho é o disfarce dos inseguros. Quem precisa se afirmar o tempo todo está tentando convencer a si mesmo, mas quem está em paz apenas é. Essa presença tranquila se torna uma espécie de farol. Sem perceber, você começa a inspirar outros a se acalmarem, a refletirem, a se reorganizarem. A tua calma começa a curar o ambiente, e é assim que o silêncio se torna liderança espiritual. A ausência que um dia foi mal interpretada como frieza, agora é compreendida como força. O afastamento que parecia desinteresse, agora é visto como maturidade. O silêncio que parecia vazio, agora é entendido como sabedoria. E tudo isso porque você escolheu o caminho mais difícil, o de não reagir, o de confiar, o de permanecer digno. Essa escolha, feita repetidas vezes, cria uma nova realidade ao teu redor. Marco Aurélio dizia: o que vem a ti é aquilo para o qual estás preparado, e o silêncio te prepara. Ele te limpa, te alinha, te fortalece. Depois de aprender a ficar em paz, você deixa de aceitar migalhas, em amor, em respeito, em propósito. O silêncio te ensinou que solidão não é ausência, é seleção. E agora, tudo o que chega até você vem filtrado pela tua paz. As pessoas certas ficam, as erradas se afastam e o equilíbrio finalmente aparece. A paz interior é o filtro da tua vida. Quando você aprende a viver com serenidade, o universo entende que não precisa te provar nada. E por isso, o que é teu vem com suavidade. Você não corre mais atrás, porque o que é verdadeiro não exige corrida. A tua energia faz o trabalho por você, e quem antes te via como acessório, agora te enxerga como essencial. Não porque você mudou para agradar, mas porque finalmente voltou a ser inteiro. O estoico atrai porque é inteiro. Ele não precisa de promessas, elogios ou garantias. A sua paz é a própria resposta. E quem se aproxima dessa energia sente algo raro: segurança. Num mundo de inseguranças e pressa, a calma se torna o maior diferencial. E essa calma é irresistível, porque transmite o que todos buscam, mas poucos encontram: estabilidade emocional. O silêncio, portanto, não apenas afasta o que é falso, ele chama o que é verdadeiro. Porque tudo o que vibra em verdade reconhece a quietude como sinal de profundidade.
Quem vive em ruído teme o silêncio, mas quem vive em verdade o procura. E é assim que a tua paz começa a te conectar a pessoas e oportunidades que refletem o teu novo estado. A ausência que antes causava estranhamento agora é admirada. O teu olhar sereno, antes confundido com frieza, agora é visto como sabedoria, e o respeito que antes faltava começa a se multiplicar. Tudo isso porque você entendeu o que o estoicismo sempre ensinou. Quem domina o próprio mundo interior se torna imbatível no exterior. Por isso, quando o silêncio começar a te trazer paz, não volte a falar para ser entendido. Continue quieto, continue calmo, continue firme. O que é verdadeiro te encontrará. E quando isso acontecer, você vai perceber que o silêncio nunca foi vazio. Era apenas o universo se organizando para te entregar o que sempre foi teu. Se essa mensagem te trouxe clareza, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai aprender a transformar o silêncio em um estado de poder, porque a paz interior não é o fim do caminho, é o início de uma nova vida. Há um momento na vida em que tudo se encaixa, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixa de buscar respostas nas palavras e começa a encontrá-las no silêncio. Deixa de implorar por atenção e passa a valorizar a tua própria presença. Deixa de correr atrás e entende que o que é teu não precisa ser perseguido. É aqui que nasce o verdadeiro estoico, não aquele que reprime sentimentos, mas aquele que aprendeu a canalizá-los. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E o silêncio te ensina isso. Ele te mostra que muitas das dores que carregavas eram criadas pela tua própria pressa. A pressa de ser entendido, de ser amado, de ser aceito. Mas a aceitação que liberta é a que vem de dentro. Quando você entende quem é, o mundo perde o poder de te definir. E o silêncio é o mestre que te conduz a essa descoberta. Durante toda a tua jornada, talvez tenhas confundido o silêncio com solidão, o afastamento com perda, o controle emocional com frieza. Mas agora você compreende que o silêncio não é ausência, é presença concentrada. É o estado de quem não precisa mais provar nada, porque já encontrou tudo dentro de si. É o estágio mais elevado da maturidade emocional, a paz, que não depende de circunstâncias. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é dominar o tempo, as reações, as emoções. É entender que não é necessário responder a tudo, nem lutar todas as batalhas. O estoico não se preocupa com a aprovação, ele se preocupa com a coerência. E a coerência é o que o torna invencível. O silêncio é o terreno fértil da sabedoria. É nele que as respostas se revelam, que as dores cicatrizam e que a clareza floresce. A ausência de ruído cria espaço para ouvir o que o coração sempre soube. Você percebe que não perdeu nada, apenas se livrou do que impedia o teu crescimento. E quando entende isso, o que antes te doía, agora te ensina. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E quando você escolhe o silêncio, está escolhendo uma cor nova, a cor da serenidade. Os teus pensamentos deixam de ser guerra e passam a ser refúgio. E o mundo, que antes parecia hostil, se torna apenas um reflexo da tua calma. O caos lá fora continua, mas dentro de ti existe ordem. E essa ordem é o teu verdadeiro poder. O estoico não busca vencer os outros, busca vencer a si mesmo. Porque ele sabe que o mundo exterior é instável, mas a mente disciplinada é eterna. E essa eternidade começa agora, quando você escolhe não reagir, não se perder, não se diminuir. Quando escolhe o silêncio como caminho e não como escudo. Quando entende que o silêncio não é o fim do diálogo, é o início da sabedoria. Talvez alguém ainda espere que você volte a explicar, justificar ou correr atrás. Mas você não precisa mais. Quem aprendeu a estar em paz consigo mesmo não precisa mais provar nada a ninguém. Porque a ausência do sábio é presença em outro nível. A presença que ensina sem falar, que inspira sem exigir, que transforma sem tocar.
E esse é o ponto mais alto da filosofia estoica. Transformar dor em lucidez, transformar perda em liberdade, transformar silêncio em poder. O estoico não é aquele que não sente, é aquele que sente, mas não se deixa dominar. É aquele que sofre, mas não se destrói. É aquele que ama, mas não se perde. E é aquele que, mesmo em silêncio, deixa uma marca profunda por onde passa. Por isso, nunca subestime o poder da tua ausência. Ela é o som mais alto que o mundo ouvirá quando você escolher a paz. Porque quem aprendeu a se calar diante do caos, aprendeu a dominar o universo dentro de si. E é esse domínio que faz o mundo se curvar, não ao teu grito, mas à tua serenidade. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada reflexão é uma lembrança de que o silêncio é o teu aliado mais fiel. Porque quem aprende a se calar no momento certo, conquista tudo o que o barulho nunca trouxe: respeito, equilíbrio e a liberdade de viver em paz consigo mesmo.